Eu nunca gostei de receber cartas, sério. Na época de e-mails, mensagens instantâneas e notificações aparecendo a cada 5 segundos, uma carta sempre parece carregar alguma coisa pesada. Alguma notícia que não queria ser dita em voz alta. Foi numa terça-feira chuvosa. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Joguei as chaves sobre a mesa, tirei os sapatos e fui verificar a caixa de correio do prédio. Entre contas e propagandas molhadas pela umidade, havia um envelope amarelado. Velho, muito velho. O papel parecia ter sobrevivido há décadas. Meu nome estava escrito à mão, não impresso, à mão. Quando li aquilo, senti um arrepio, porque a letra parecia estranhamente familiar. Subi para o apartamento observando o envelope durante todo o caminho. Algo nele me deixava inquieto, como se eu já tivesse visto aquilo antes. Fechei a porta, sentei no sofá e virei o envelope. Foi quando percebi uma coisa: o selo. Eu não entendi de primeira. Então aproximei o papel da luminária, meu coração desacelerou. A data de postagem era de 30 anos atrás. 30 anos. Fiquei parado, sem respirar. Como assim? Olhei novamente. Talvez fosse erro. Talvez eu estivesse lendo errado. Mas não. A data estava lá, nítida. E o mais absurdo, eu tinha apenas 2 anos naquela época. Quem enviaria uma carta para mim quando eu ainda era praticamente um bebê? E por que ela só tinha chegado agora? Minha curiosidade venceu. Abri o envelope. Dentro havia apenas uma folha dobrada, nenhuma assinatura visível, nenhuma explicação, só um texto. Comecei a ler. Se esta carta chegou até você, significa que alguma coisa deu muito errado. Meu estômago afundou. Continuei. Você não me conhece. Mas eu conheço você. Parei imediatamente. Olhei para a porta do apartamento, para as janelas, para o corredor silencioso. A sensação era horrível, como se alguém estivesse me observando. Voltei para a carta. Hoje é impossível você entender quem eu sou, mas um dia entenderá. As palavras pareciam escritas especificamente para aquele momento, como se o autor soubesse exatamente quando eu estaria lendo. Meu coração começou a acelerar. Então veio a frase que me fez levantar do sofá. Você está sentado perto da janela da sala. Congelei. Olhei para a janela. A chuva escorria pelo vidro. Ninguém lá fora. Mas minhas mãos começaram a tremer, porque eu realmente estava sentado perto da janela. Voltei ao texto. Não se assuste. Quando escrevi isto, você ainda era uma criança. Mas eu precisava tentar. Meu cérebro tentava encontrar lógica. Talvez fosse uma brincadeira. Talvez alguém tivesse alterado a carta. Mas aquilo não explicava a data, nem a letra, nem o envelhecimento natural do papel. Continuei lendo. Existem coisas sobre sua família que nunca lhe contaram. Pronto, agora eu estava completamente preso àquela história. Meu pai havia morrido quando eu era pequeno. Minha mãe evitava falar sobre o passado, sempre evitava. Era quase um assunto proibido. A carta prosseguia. Você precisa encontrar a caixa azul. Caixa azul. Que caixa azul? Então havia um endereço. A antiga casa da minha avó. Uma casa abandonada há anos. Senti um frio percorrer minhas costas. Eu não visitava aquele lugar desde a minha adolescência. E mesmo assim, eu precisava ir. Na manhã seguinte, peguei o carro. A viagem levou quase 2 horas. Durante todo o percurso, eu tentava convencer a mim mesmo de que aquilo era ridículo. Mas alguma coisa me puxava para frente. A chuva havia parado. O céu estava cinzento, pesado. A casa surgiu atrás de árvores antigas. Parecia menor do que eu lembrava, mas também mais triste. Abri o portão enferrujado. O rangido ecoou pelo terreno vazio. Cada passo parecia errado, como se eu estivesse entrando em um lugar onde não deveria estar. A porta da frente ainda tinha a chave escondida sob um vaso quebrado, exatamente onde minha avó deixava.
Quando entrei, uma nuvem de poeira subiu. O cheiro de madeira antiga me atingiu imediatamente. Tudo estava parado no tempo, como se ninguém tivesse vivido ali desde o último dia em que a família foi embora. Procurei durante quase uma hora. Nada. Nenhuma caixa azul, nenhuma pista, nenhuma resposta. Até que encontrei o sótão. Eu odiava aquele lugar quando era criança. Escuro, quente, cheio de sombras. Subi. Cada degrau rangia. Quando alcancei o topo, a luz da lanterna iluminou dezenas de objetos esquecidos. Móveis, fotografias, brinquedos. Então, lá estava. Uma caixa azul, exatamente como a carta descrevia. Meu coração disparou. Abri. Dentro havia fotografias, documentos e uma fita cassete. Uma única fita, com uma etiqueta escrita à mão. Para meu filho. Meu filho. Fiquei imóvel. Meu pai. Aquilo era do meu pai. Corri até a cidade mais próxima. Quando a fita começou a tocar, ouvi uma voz que eu não escutava desde a infância. A voz dele, meu pai. As lágrimas vieram imediatamente, mas então ele disse algo que mudou tudo. Se você está ouvindo isso, significa que a carta finalmente chegou. Meu corpo inteiro congelou. Ele sabia. Ele sabia da carta. A gravação continuou. Eu escrevi aquela carta em 1996. Senti meu coração parar. Não, não era possível. Meu pai explicou que havia recebido um diagnóstico terminal. Os médicos acreditavam que ele teria pouco tempo de vida. Então decidiu deixar mensagens para mim. Mensagens para diferentes fases da minha vida. Mas uma delas era especial. Aquela, a carta. Eu queria que você a recebesse quando estivesse pronto. Mas eu não sabia quando isso aconteceria. Então pedi ajuda. Ajuda de alguém em quem eu confiava. Minha mãe. As peças começaram a se encaixar, mas ainda faltava uma. Então a gravação revelou. Sua mãe nunca teve coragem de entregar. Ela achava que reviver tudo isso faria você sofrer. Por isso escondeu a carta durante décadas. Senti um nó na garganta. Não havia mistério sobrenatural. Não havia perseguidor, não havia conspiração. Só uma mãe tentando proteger o filho e um pai tentando continuar presente depois da morte. Mas a verdadeira reviravolta veio nos segundos finais. A voz dele ficou mais suave, quase emocionada. Existe uma última coisa. Se você está ouvindo isto, então provavelmente tem a mesma idade que eu tinha quando gravei esta fita. Fiz as contas mentalmente e meu sangue gelou. Era verdade. Exatamente a mesma idade. Então ouvi a última frase, uma frase que me destruiu. Eu passei a vida inteira com medo de não estar ao seu lado quando você precisasse de mim. Mas se chegou até aqui, significa que você conseguiu. Você cresceu. Você venceu. E eu sempre tive orgulho de você. A fita terminou. Clique. Silêncio. Fiquei sentado olhando para o aparelho desligado, chorando. Porque naquele momento percebi algo. A carta não tinha chegado atrasada. Ela tinha chegado exatamente quando precisava chegar. 30 anos depois, no momento em que eu finalmente estava pronto para recebê-la.